Olá, boa noite, bem-vindo ao Live Relações com Alma. Eu sou a Céu Gomes, a tua psicóloga Relações com Alma. E diz-me se estás a conseguir ouvir-me nas melhores condições, está bem? Vou ver aqui se já estão algumas pessoas presentes aqui no nosso direto, no nosso habitual direto, ou live, das quintas-feiras, 21h30. Ora bem, então, na semana passada, já estão a chegar algumas pessoas, na semana passada falei-te acerca de como ajudar um familiar próximo, um amigo, um colega que estivesse a passar por uma situação de depressão. E se tiveste a oportunidade de acompanhar o direto, ou melhor, se não tiveste a oportunidade de acompanhar esse direto, podes encontrá-lo agora no Facebook de Relações com Alma. Também vale a pena rever porque dei-te algumas dicas, algumas sugestões que podem ajudar-te a lidar de uma forma mais assertiva com alguém que esteja a passar por uma situação tão comum quanto a depressão. Bem, então já estou a ver que já estão aqui a chegar algumas pessoas. Olá, Sónia Rosa, beijinho. Olá, Tonisha, boa noite. Olá, Paula. Olá, Lucinda Vinhas, muito boa noite. Para quem está hoje aqui pela primeira vez, o meu nome é Céu Gomes, sou psicóloga e autora, juntamente com Mário Carvalho, do livro Relações com Alma, O Segredo, que talvez tu já tenhas tido oportunidade de ler. Se não tiveste, podes encontrá-lo em qualquer FNAC, Bertrand, El Corte Inglês do país, ou podes solicitá-lo diretamente a nós e enviamos-te para casa um exemplar autografado, tá bem? É só falares connosco, tá bem? Bem, então, olá Cláudia, bem-vinda Cláudia. Então, se na semana passada estive a falar acerca de como ajudar um familiar, amigo ou colega com depressão, hoje vou falar-te acerca de autoconhecimento. E se tu achares que este direito, este live pode ser útil a outras pessoas, este é o momento certo para o partilhares na tua wall, está bem? Para o partilhares na wall de algum amigo, é o momento certo para o fazeres, está bem? Então partilha agora este direito se achares que ele pode ser útil a outras pessoas. E antes de começar a falar-te sobre o tema de hoje, autoconhecimento, deixo uma palavra para as vítimas do atentado de Barcelona. Uma vez mais, uma situação muito difícil e muito complicada, mas por causa de tudo isso e porque, enfim, estamos obviamente solidários com aquilo que as pessoas estão a passar e desejamos que, dentro do possível, tudo corra pelo melhor, que as vítimas, as pessoas que foram vítimas e que estão ainda hospitalizadas, consigam ficar bem e voltar para as suas casas. Bem, então, hoje o nosso tema é autoconhecimento. E olá Pedro, boas! César Alexandre, boa noite também. Bem, então, olá Beatriz, olá Margarida. Bem-vinda Margarida ao nosso direito. Joana, boa, muito bem-vindos todos. E se acharem que este direito sobre autoconhecimento pode ser útil a outras pessoas, é a altura de o partilharem, está bem? Na vossa wall. Bem, então, António Lobo Antunes diz-nos que nós somos como se fôssemos casas muito grandes e habitamos apenas num ou dois quartos, como se, por cegueira ou medo, tivéssemos receio de abrir outras portas dentro de nós. Isto é o que nos diz António Lobo Antunes. A verdade é que o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento que cada um de nós tem de si, é qualquer coisa que é determinante e muito importante na nossa vida. E a vida corre depressa, não é? Nós temos muitos estímulos, há muitas coisas a exigir a nossa atenção, o trabalho, a família, os amigos, enfim, uma série de atividades que roubam a nossa atenção e que muitas vezes nos levam a procurar fora de nós aquilo que deve ser encontrado cá dentro. Então, se calhar, tu também te deparas com esta dificuldade, não é? O foco muito no que está fora, no exterior, e por vezes esquecemos-nos de cuidar de nós próprios, esquecemos-nos de olhar para o nosso mundo interior. Vou só aqui espreitar para ver quem é que está cá mais de novo. Olá Eli, beijinho para a Alemanha. Olá Raquel Maia, bem-vinda, penso que é a primeira vez que estás num dos nossos direitos. Então todas as quintas-feiras, 21h30, temas diversos, hoje é sobre autoconhecimento. Bem,
Então, vão fazendo os vossos comentários, lançando as vossas questões. Olá, Ana Magalhães, também, muito bem-vinda, um beijinho. E havemos de falar em breve, não é, Ana Magalhães? Estou a recordar. Bem, então, todo este processo de conhecimento de mim próprio, não é? Ou de mim própria, é qualquer coisa que eu preciso de fazer ao longo da vida. E qual é? Qual é a vantagem de o fazer? Se eu conheço a minha identidade, a minha essência, as minhas reações, a forma como eu penso, isso vai ser determinante na forma como eu vou lidar com as situações de vida. Mas vai ser determinante na forma como eu vou, melhor ou pior, ter resultados na minha vida. Os meus resultados vão ser tanto melhores quanto eu melhor me conhecer a mim mesma. E algumas pessoas dizem-me, eu conheço muito bem, eu sei muito bem quem sou. Será? Será que tu já gastaste o tempo suficiente a olhar para ti próprio? Ou será que acabas por gastar mais tempo a olhar para aquilo que tu vestes, para aquilo que tu, enfim, como é que está a tua cara, como é que está o teu peso, como é que está o carro que tu usas, ou até mesmo a olhar para as outras pessoas? Então, o apelo para olharmos para fora, para tudo que é exterior a nós e também para os outros é enorme. É enorme, porque o mundo está a acontecer, as horas estão a passar, há muitas solicitações e, muitas vezes, acabamos por não trabalhar sobre nós próprios. Hoje eu convido-te a fazer esta reflexão. Que importância tem o autoconhecimento? O conhecimento que tu tens de ti próprio, das tuas reações, dos teus pensamentos, das tuas emoções, das tuas ações. Que conhecimento é que tu tens? Então, o convite de hoje é para refletirmos sobre isso. Olá, José Lopes, um beijinho e boas férias, já sei que está de férias. Olá, Diana, beijinho, um beijinho grande, Diana. Quanto tempo não te vi por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, então, se cada pessoa é diferente da outra, este processo de autoconhecimento só pode ser feito mesmo por ti. Claro que, e mais lá para o final deste direto, vou-te falar acerca de algumas sugestões que tu podes utilizar, ou que podes recorrer para te conheceres melhor. Mas o facto é que só tu o podes fazer, está bem? Não pode ser mais ninguém a iluminar o teu mundo interior, só mesmo tu o podes fazer. E ao longo da vida nós vamos passando por transformações, temos fases diferentes. Por vezes há clientes que vêm ter comigo e me dizem como é que é possível eu agora sentir-me insatisfeito com o trabalho que tenho, com o relacionamento que tenho, com a vida que tenho. Como é que isto é possível? Não é? Não sei se já te aconteceu a ti, que estás aí desse lado. Claro que é possível. Claro que é possível que aquilo que antes te satisfazia já não te esteja a satisfazer. Porquê? Porque nós somos seres humanos. Como seres humanos que somos, precisamos de inovar, de mudança, de evolução. Precisamos de movimentar-nos, de fazer coisas diferentes, de alguma forma diferentes. Então, é natural que em determinado momento tu sintas que aquilo que tu eras, que tu fazias, a vida que tu tinhas, pode já não ser bem aquilo que tu queres para ti. Isso é perfeitamente natural. Agora, o que precisas é de fazer todo um trabalho interior para perceber o que é que tu realmente queres. Quem sabe, a tua vida poderá ter agora um novo propósito. Está bem? E é esse trabalho que é preciso fazer. Tu só vais fazer isto se tu te atreveres, de forma genuína, de forma honesta, a olhar para dentro de ti, a dispor de tempo para isso, porque leva o seu tempo, e nesse processo de reflexão interno, de análise do que tu tens, do que tu és, da forma como tu funcionas, é que tu vais poder verificar o que é que tu queres a seguir para ti, o que é que tu queres alterar, o que é que tu queres manter, como é que tu queres ser. Vais poder então iluminar essas partes de ti que muitas vezes estão obscurecidas. E muitas pessoas o que fazem é fuga para a frente, ou seja, fazem coisas, desenvolvem atividades, mudam disto, daquilo, saltam de situação em situação, de viagem em viagem, de casa em casa, de carro em carro, de relação em relação. E se fazemos isto sem refletir acerca do que nos está a acontecer, porque é que nós estamos a fazer tudo isto, sem termos uma consciência, porque aqui está implicado o conceito de consciência, já lá vamos. Se fazemos tudo isto sem parar para pensar, sem parar para refletir, a probabilidade é de saltarmos de experiência em experiência sem fazermos qualquer aprendizagem. E muitas vezes sem ter sequer prazer nessa experiência que estamos a ter.
Vou espreitar os teus comentários. Olá Branca, beijinho. A vida é uma aprendizagem e precisamos de errar para aprender, sem dúvida nenhuma. Olá Ana Hilda. As férias, Ana Hilda. Nós estamos sempre em férias porque fazemos o que gostamos. Por isso, de vez em quando, fazemos umas escapadinhas e voltamos. É o caso. Beijinhos para ti também, Ana Hilda. Sara Louro. Boa, Sara. Já iniciaste este processo, mas há um longo caminho. Claro que sim, claro que sim. Sim, Pedro, claro que podes partilhar. Bem, Sara, este é um processo para a vida, está bem? É um processo que, quando nós o iniciamos, percebemos que ele vai durar toda a nossa vida. Com fases diferentes, com graus de profundidade diferentes, mas é um processo para a nossa vida. Ok, então, se nós passamos a nossa vida à procura fora de nós daquilo que deve vir de dentro, porque repara, quando alguém está bem, está em paz interior, está feliz, tu não vais reparar nisso pela roupa que a pessoa veste, não é pelo carro que a pessoa conduz, mas sim pelo brilho do seu olhar, pela energia que a pessoa liberta quando está contigo. Tu consegues perceber que aquela pessoa está bem, aquela pessoa está feliz, está em equilíbrio, independentemente de tudo o resto, ok? E isso não implica viver num castelo, até pode ser na tenda de campismo, está bem? Ou em qualquer outro lugar. A questão tem muito mais a ver com o que vem de dentro, o que emana, o que a pessoa liberta, ok? A forma como a pessoa se está a sentir. E se existe paz interior, não importa muito, seja a circunstância que for que esteja a ser vivida, porque a pessoa sente-se em paz. Então vou aqui espreitar os vossos comentários mais uma vez. Olá Susana, boa noite. Certo, muito bem. Bem, então, Carl Jung diz-nos que aquilo que nos outros nos irrita pode levar-nos a um maior entendimento sobre nós próprios. Ou seja, aquilo que nas outras pessoas à tua volta de alguma forma te incomoda, te perturba, ou porque a pessoa é demasiado acutilante nas críticas que faz, ou porque a pessoa te faz ir aos teus limites, faz-te superar os teus limites, seja lá pelo que for. Talvez isso esteja a acontecer porque tu precisas aprender a lidar com essa parte de ti. Ou seja, uma vez mais, autoconhecimento. Há pouco eu dizia-te que o autoconhecimento está muito relacionado com a consciência. À medida que tu te vais conhecendo melhor, tu vais tendo cada vez mais consciência. A tua consciência aumenta, está bem? O que significa que se tu compreendes melhor os teus comportamentos, as tuas emoções, os teus pensamentos, como é que tu funcionas, porque é que tu reages de certa maneira, porque é que há aquela pessoa que consegue fazer-te passar completamente, tu vais ganhar maior consciência. Não só sobre ti, mas sobre os outros também, porque os outros não são muito diferentes de ti. As outras pessoas têm o mesmo tipo de emoções, só que se calhar em doses diferentes, em momentos diferentes também. Está a fazer sentido para ti? Se está a fazer sentido, faz aí o teu comentário. Neilda, beijinho. Obrigada, obrigada. Susana, gostar das pessoas pelo que são e não pelo que têm. Sim, Susana, sim. E mesmo cada um gostar de si próprio, porque vamos já falar disso, não é? Desta questão que tem a ver muito com também a autoestima. Certo, Pedro? Certo. Um momento de perda, não é? Um momento de perda. Ok. Temos que ser nós próprios, Branca. Fazer o que queremos e não ser marionetas. Certo. Vamos já falar disso. Porque o autoconhecimento, o conhecimento que nós temos de nós próprios, vai nos permitir conhecer também melhor os outros e o mundo que nos rodeia. E então, vamos lá ver. Se calhar é para nós difícil, se calhar para ti, confiar em alguém que tu conheces mal ou que tu não conheces. Será que eras capaz de confiar absolutamente em alguém que conheces muito mal ou que acabaste de conhecer? Se calhar a tua resposta será que não, não é? É difícil fazê-lo. Bem, então, repara, como é que queres confiar em ti própria ou ti próprio se não te conheces bem? Como é que tu vais conseguir perseguir os teus sonhos, ir atrás deles, se tu achas que não és capaz? Ou nem sabes bem? Porquê? Porque não te conheces bem a ti próprio ou a ti própria. E repara, a maior parte das pessoas diz que sim, não, eu conheço muito bem, eu sei muito bem o que é que faço. A verdade é que, por vezes,
não existe a consciência sequer daquilo que está a acontecer. Muitas pessoas têm reações, já te aconteceu a ti, já me aconteceu a mim, sem terem consciência dessas reações que estão a ter. E consideram que o outro é que é responsável pela reação que eu estou a ter. Mas será? Será que é o outro que é responsável por essa reação? Ou és tu que és responsável pela reação que estás a ter? Deixo-te a pergunta. Vão fazendo os vossos comentários. Vou espreitar aqui os comentários, que hoje estão assim bem preenchidos, bem gordinhos os vossos comentários. Ok. Sim, parece que estamos sempre a ser postos à prova. É, Diana. Aquilo que nos irrita nos outros é aquilo que, por vezes, temos dificuldade em lidar em nós próprios, não é? É a nossa sombra, não é? Ok? E repete-se vezes sem conta, até que consigamos ultrapassar isso mesmo. Sim. Claro. As coisas vão ter a escala que nós atribuímos, a importância que nós atribuímos. Só que, Diana, há muitas pessoas que não têm sequer consciência disso. Isso já é um nível de consciência bem interessante, em que eu apercebo-me que estou a dar muita importância a um determinado assunto. Okay? Ainda hoje falava com uma cliente minha que me dizia, que me descrevia uma discussão com um familiar e ela nem sequer tem uma relação muito próxima com esse familiar. Na verdade, ela estava a dar uma importância enorme àquela discussão, quando na verdade aquela pessoa para ela nem sequer é uma pessoa muito importante, ou não era. Então, a valorização que ela estava a fazer daquela situação estava a agravar todo o quadro, não é? Quando ela se apercebeu que se calhar aquilo não era assim tão importante, se calhar não era assim tão importante fazer a outra pessoa perceber o ponto de vista dela e a razão que ela tinha, quando ela se apercebeu disso, as coisas que reduziram o seu efeito, não é? Ficaram mais pequeninas, se calhar tenderam quase a desaparecer, ok? Muito bem, fantástico, obrigada pelos vossos comentários maravilhosos. Vou espreitar agora aqui um outro comentário, é verdade? Certo, criticamos nos outros algo que nos irrita, é porque nós também temos esse comportamento, ou esse traço, temos. Nós não somos assim tão diferentes uns dos outros, não é, Ana? O que fazemos é reparar mais no que está no outro do que em nós, porque é mais fácil, não é? Só que é preciso equacionar, que muitas vezes o outro está a ser espelho de nós, não é? Ok, boa. Bem, então, se nós não nos conhecemos bem a nós próprios, como é que vamos confiar em nós próprios? Então isto leva-nos à importância que devemos atribuir ao nosso autodesenvolvimento, ao nosso autoconhecimento. Porque repara, se tu te desenvolveres, se tu evoluires, se tu apostares em ti próprio, em conheceres-te, em perceberes porque é que reages de certa forma, tu vais ter mais sucesso na tua profissão, vais ter mais sucesso na tua vida amorosa, com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho. Okay? Isto é ponto assente e as estatísticas dizem isto mesmo. Olá Maria Alves, um beijinho. Agora já reconheço a fotografia. Certo. A questão do que os outros pensam de nós. Mas muitas vezes somos nós que criamos isso mesmo. Sim, Pedro. Tem a ver com a nossa expectativa. E mais, isto leva-nos para uma questão que tem a ver com a autoestima. Muitas vezes a nossa autoestima, não é baixa, porque nós depositamos muita expectativa na aprovação dos outros. E é mesmo disso, Pedro, que tu estás agora a falar. Okay? Então, se tu que estás aí desse lado em geral, és uma pessoa que fica inseguro, na dúvida em relação às suas capacidades, será que eu vou conseguir, será que não vou conseguir, perfeccionista, fazer tudo até à exaustão, tudo isto levado ao exagero, talvez a tua autoestima não esteja muito elevada. Então, se tu te identificas com estas características, há um exercício que eu te desafio a fazeres e que te vai, enfim, ajudar um pouco neste processo de conhecimento de ti próprio, a iluminares as partes de ti que estão mais obscuras. Então, depois de terminarmos aqui este direito, o meu desafio é que, vou só aqui ler um comentário. Olá, Anabela, um beijinho grande para ti. Olá, Patrícia, beijinho, boas férias, Patrícia. Vou só ler aqui o José, o marido da Patrícia, que também está a participar. Ok. Não porque... Pronto, a confiança, não é? Questões relativas à confiança.
às vezes tem um bocadinho a ver com as personalidades, não é, José? São personalidades um bocadinho diferentes, enfim, são questões que poderíamos falar mais em privado, talvez. Ok, mas o exercício que eu queria propor-vos é algo muito simples, penso eu. Então, depois de acabar este direto, pegas numa folha em branco e do lado da folha vou-te pedir para tu escreveres 10 qualidades tuas. Sim, 10. Tu tens pelo menos 10 qualidades, acredita que sim. Se calhar não estás aí muito habituado a pensar nelas, mas tu tens. 10 aspectos positivos, só valem aspectos positivos. Depois, do outro lado da folha, convido-te a encontrar 10 características tuas que são negativas ou menos positivas, que tu gostarias de alterar, está bem? Então, depois deste direto, não faças agora, senão ficas ocupada a fazer isso, vai-te levar algum tempo, mas 10 qualidades e 10 aspectos menos positivos que tu gostarias eventualmente de alterar. Até temos mais que 10 qualidades, Branca, muito mais. Olá, Conceição, boa noite, um beijinho. Muito mais que 10 qualidades, mas para já, para começarmos a trabalhar, já é suficiente. É provável que te custe mais a encontrar as qualidades até do que os defeitos ou os aspectos menos positivos. Porque estamos muito habituados a evitar falar daquilo em que somos bons, daquilo que temos de positivo. Porque durante muitos anos ensinaram-nos na educação que era presunção, era egocentrismo, é orgulho, mas não, é muito importante nós sermos capazes de olhar para nós próprios e percebermos quais são as nossas qualidades e quais são os aspectos em que podemos melhorar, está bem? É mesmo muito importante ter essa consciência. Depois, o desafio seguinte, e toma nota para não te esqueceres, é que olhes para essas características, quer as positivas, quer as negativas, e penses, para cada uma delas, vais classificar em interna, depende de mim, ou externa, depende dos outros. Exemplo, imagina que tu disseste que és uma pessoa simpática, está bem? Então, a tua simpatia é qualquer coisa que depende de ti, é interna, classificas com um I grande e colocas à frente da característica. Imagina que diz simpática ou simpático, não é? Colocas se é I, interna ou externa, depende da apreciação dos outros. Se tu achas que a tua simpatia depende da apreciação, da aprovação dos outros, colocas é externa. Se tu achas que a tua simpatia depende de algo que é teu, és tu que já és assim, ou que treinaste isso e por isso naturalmente és já simpática, colocas o I de interna, está bem? Depois disto, vais poder verificar se existe um equilíbrio entre as características internas e as características externas, mesmo que sejam as negativas, tudo junto, está bem? Se houver, porventura, uma certa tendência para classificar as características como externas, isso significa que tu colocas pouco em ti o teu poder. Ou seja, estás a abdicar do poder que tens sobre ti para o atribuir aos outros. Valorizas muito a apreciação, a aprovação dos outros para te sentires bem. E se não a tens, torna-se bem difícil. Há frustração, está bem? Um exemplo disso, alguém que recebe uma crítica de um colega de trabalho ou até de um chefe e devido a essa crítica entra num processo de questionar-se, de se achar menos bom profissional, menos boa pessoa, quando se calhar aquela crítica era apenas para tu reparares e melhorares, não é? Naquele aspecto, naquele comportamento e não para te abalar como pessoa, está bem? Então, se porventura, gostaste Pedro? Se porventura tu tens muito mais características dessas 20 que tu encontraste, 10 qualidades e 10 defeitos ou aspectos menos positivos, que tu atribuis ao que está fora de ti, ao que é externo, talvez a tua autoestima precise ser trabalhada, está bem? Talvez, claro, eu não sei que não estou a ver, mas talvez, porque tu estás a admitir-te das tuas funções, estás a atribuir aos outros o poder de te aprovarem e estás a depender disso para te sentires bem. Então, à medida que tu vais trabalhando no teu autoconhecimento, vais iluminando essas partes de ti, o que vai acontecendo é que tu já deixas de precisar tanto da aprovação dos outros. Tu deixas de precisar tanto que os outros te digam que aquele caminho é o certo, que é com aquela pessoa que deves estar, que é com aquela pessoa que deves sair. Faz sentido para ti? Se faz sentido, vão escrevendo.
Ora, vou então ver aqui, depende da crítica, claro, ao branco é evidente, não é? A crítica pode ser destrutiva ou construtiva. De qualquer forma, há pessoas que qualquer crítica as abala-as como pessoas. Mesmo que seja, olha, este relatório não está em condições. Este tipo de crítica dirigida a uma tarefa, está bem? Que por vezes a pessoa entende como sendo a anulá-la como pessoa, está bem? Então, isso só vai acontecer se tu não tiveres grande confiança em ti mesma, se tu não tiveres, ou em ti mesmo, a tua autoestima for uma autoestima mais baixa, não é? Não é, Anabela? Lourdes, ok. A dificuldade em confiar nas outras pessoas. Bem, então, se não confiamos nos outros, a minha pergunta, e deixo só assim no ar, não é? Se eu não confio nos outros, serei eu confiável também? Colocarei eu muitas expectativas nos relacionamentos? Fica para pensar, está bem, Lourdes? Fica para poder pensar. Olá, Maria Adelina, beijinho para a Holanda, beijinho. Chega sempre a tempo, Adelina, pode sempre depois rever, está bem? Rever os nossos diretos logo a seguir, mesmo que não apanhe desde o início, mas ainda bem que cá está hoje, logo desde o início, está bem? Então, já sabes, lista de 10 qualidades, lista de 10 aspectos menos positivos, classificas cada uma delas em interno, depende de ti, ou externo, está bem? E no final vais se calhar perceber qual é a tua tendência, está bem? Se tiveres muitas qualidades, mais aspectos, aliás, qualidades ou defeitos que dependem dos outros, a tua autoestima precisa de ser, digamos que, fortalecida, está bem? Ok, então que outras formas, certo, não queremos ser marionetes dos outros, não é, Branca? Mas quem se coloca nessa posição somos nós, está bem? Os outros só fazem de nós aquilo que nós permitimos, ok? E o autoconhecimento permite-nos ter esta noção. E não é um processo que termina. Nós precisamos e devemos de estar constantemente em processo de aprendizagem. Vou espreitar agora aqui um comentário da Sónia. Faz todo sentido. Certo. A validação externa. Ok. Certo. A validação externa... Claro que nós também não vivemos isolados, não é, Sónia? É normal que aquilo que fazemos, que percebamos se os outros, enfim, entendem, se há um enquadramento, mas há casos em que nós temos mesmo que dar saltos e as outras pessoas não vão entender, são os saltos de fé, não é? As outras pessoas não vão entender. Muitas vezes as pessoas que estão próximas de nós, os nossos amigos, colegas, não vão entender, porque ainda não é o momento deles entenderem. Agora, não devemos é fazer depender as nossas decisões, mudanças na nossa vida, de todas as pessoas que consideramos que têm que nos aprovar, porque senão o que vai acontecer é que fazemos coisa nenhuma, não é? Fazemos muito, muito pouco, não é? Ok. Não sermos marionetes, é mesmo isso, Diana. Resgatar o nosso poder pessoal. Excelente exercício, Ana. Boa. É bom fazer. Então, outra forma de tu ampliares a tua autoconsciência, o teu autoconhecimento, claro, podes ler, não é? Ler livros. Agora, o que é que acontece? Primeiro, não adianta comprar o livro e guardar na prateleira em casa, está bem? E se tens o nosso livro em casa e estás preguiçosa para ler ou preguiçoso, é a altura de pegares nele e de leres. Porquê? Porque ele vai ajudar-te, nomeadamente, a encontrares novos caminhos, fazeres novas reflexões, mas dá trabalho, dá. Repara, há muitas pessoas que compram livros e os guardam nas prateleiras. Não vai fazer evoluir. Outras pessoas até leem os livros, mas aplicam coisa nenhuma. Então não basta ler, não basta imaginar, é preciso pôr em prática. É preciso aproveitar aquilo que para ti fez sentido, não é? Naquilo que leste, e pôr em prática. Mas é pôr em prática mesmo. Se há uma nova forma de fazer exercício, que assim seja. Se há uma técnica de respiração, experimenta, faz, põe em prática. Okay? Vais de certeza chegar mais além do que estavas antes de começar. Outra forma que tu podes usar... Célia, Zélia, no final falamos, está bem, Célia? Se quiseres posso enviar-te para casa. O nosso livro está à venda também nas FNACs, nas Bertrands e no El Corte Inglês. Caso queiras um autografado, fala comigo no final, está bem, Célia Ribeiro? Nós podemos te fazer chegar. Célia, foste apanhada assim aqui no meio, não é? Mas estes são os diretos habituais, os lives de quinta-feira, 21h30, portanto depois podes rever o início, está bem? Que tem um exercício interessante que pode ser útil, se quiseres fazer.
Boa, então, outra forma de poderes evoluir é estares envolvida com um grupo que tem o mesmo objetivo, que está lá também para crescer e que vai estar, digamos que, isolado do mundo durante 2 dias e meio, no retiro Relações com Alma. O Mário e eu vamos dinamizar, agora em setembro, o retiro Relações com Alma, o Despertar. E estão aqui algumas pessoas, penso eu, que já fizeram o retiro, não sei se estás aí agora, Susana, Paula e outras pessoas que possam estar aqui agora. E se estiveres aí desse lado, diz eu, está bem, para eu vos conseguir ver, que eu não consigo ver todos os comentários, só consigo ver alguns. Então, se estiveres... Olá Liana, um beijinho para o Brasil. Paula, boa Paula. Então Paula, tu que estiveste no retiro, nos retiros, não é verdade? Numa palavra, não só para ti, mas para outras pessoas que estão aqui presentes e estiveram também nos retiros, ou no retiro Relações com Alma, numa palavra, descreve o retiro, Paula. Eu sei que é um desafio grande, mas bora lá escrever aí uma palavrinha para tu poderes, classificar o retiro numa só palavra. Então, no Retiro Relações com Alma, há um grupo de pessoas que vão partilhar, vão envolver-se numa viagem de autodescoberta. E claro, se há processo de autoconhecimento a acontecer, é mesmo no Retiro Relações com Alma. Durante 2 dias e meio, vais seguir numa viagem de descoberta de ti mesmo e dos outros. Das tuas emoções, dos teus pensamentos, das tuas crenças muitas vezes limitadoras e que te aprisionam, que te fazem ter receio de andar para a frente, a superação de alguns medos e, claro, muita partilha. E a Paula já classificou. Susana, tu também. Uma aventura, uma nova vida. Espetacular. Então, se estiveres a pensar em fazer uma viragem na tua vida, se precisas de fazer uma pausa, mas uma pausa com propósito. Isto não é um fim de semana de férias, está bem? Não é esse o propósito. É trabalhar sobre ti. E mais. Muitas pessoas dizem-me que têm dificuldade em ter à sua volta pessoas que as estimulem, pessoas com as quais se identifiquem, que se orientem pelos mesmos princípios, mesmo que sejam vidas completamente diferentes, não é? Podem ter profissões completamente diferentes, vidas até bem diferentes também. Umas têm filhos, outras não têm, casadas, não são, por aí fora. Mas sentem dificuldade em ter à sua volta pessoas que as desafiem e que as apoiem. Pois bem, um grupo de pares que te acompanhe sem te criticar, sem te julgar, é aquilo que tu podes encontrar fazendo o Retiro Relações com Alma. Porquê? Depois do retiro há todo um conjunto de laços que são criados ali, durante aquele fim de semana, aqueles 2 dias e meio, e que tu podes decidir, tu é que decides, se queres ou não dar-lhes continuidade. E estão aqui realmente 2 ou 3 pessoas que estiveram presentes no retiro, não é? A Paula, a Susana, não estou a ver agora assim mais nomes, não estou a conseguir encontrar, e a Branca que esteve connosco no evento 180 e que já diz que também ficou sem palavras, que foi uma viagem espetacular. Bem, então vocês podem falar com estas pessoas que já conhecem o projeto Relações com a Alma de forma íntima, já fizeram connosco algumas viagens, e viagens são viagens de descoberta, nomeadamente o Retiro Relações com a Alma. Há 2 pessoas aqui que já fizeram o Retiro 1 e o Retiro 2, nós temos a parte inicial, que é o que vamos fazer em setembro, e depois temos a parte 2, que será para o ano. Então, nos dias 22, 23 e 24, vamos estar novamente em Barcelos, num lugar mágico, que para nós é realmente um lugar que tem uma energia certa para este retiro, e com um grupo de pessoas altamente comprometidas com o seu crescimento e evolução. Daí resultam verdadeiros saltos de evolução de consciência. Cada pessoa evolui na medida em que se entrega a todo este processo. Por isso, se quiseres estar presente, aproveita agora e inscreve-te. Ou se quiseres falar acerca do assunto, saber mais acerca do retiro, encontras aí em baixo, nos comentários, que o Mário acabou de colocar, a ficha de inscrição. Caso queiras falar comigo, não hesites em preenchê-la, que assim eu entro em contato contigo, conversamos e esclareço todas as tuas dúvidas, está bem? Outra
forma de poderes aumentar o teu autoconhecimento, além de poderes ler, poderes participar no retiro, é fazeres psicoterapia também, não é? Então, se tu sentes que tens algumas situações do teu passado que estão a afetar o teu momento presente, emoções que estão, enfim, a contaminar a tua vida, como sendo de mágoa, de revolta, de culpa, ou sentes-te simplesmente mal e não sabes porquê, então a psicoterapia pode-te ajudar, está bem? Ao teu dispor. Estou ao teu dispor. Também o coaching pode ser um desafio muito interessante. Se não existem situações traumáticas, não existem mal-estares, existe uma vontade de chegar mais além, de ter novos objetivos, ter um novo propósito, então o coaching é algo que te pode ajudar também. Agora, procura um profissional que seja devidamente certificado, habilitado, que saiba o que está a fazer. Quer para a psicoterapia, que deve ser um psicólogo, quer para o coaching, que deve ser um coach devidamente certificado e experiente, com alguma experiência, aquilo que tu consideras ser a experiência necessária. Bem, vou deixar-te uma mensagem final e dizer-te que o autoconhecimento é um processo que tu vais desenvolver ao longo da tua vida, um processo que eu própria estou a desenvolver também ao longo da minha vida. E é para mim difícil dizer-te a quantidade de cursos que já fiz este ano, seja presenciais, seja online, a quantidade de livros que já li. Porquê? Porque acredito que devemos estar em constante evolução. Só isso nos ajuda a ser melhores pessoas, melhores profissionais. Bem, então, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Vou deixar-te então e desejar-te uma excelente semana e na próxima semana, às 21h30, quinta-feira, estaremos de volta para mais um direto com a tua excelente participação. Muito obrigada pelas participações de hoje, que foram muito, muito ricas, está bem? Partilha este direto se achares que ele pode ser útil a outras pessoas e se quiseres participar no nosso retiro, está à vontade, está bem? Será um prazer estar contigo. Então, traz alma à tua relação e até breve!